Bom dia. A paz. Oi. Ó, tem alguém aqui, ó. Hoje é quarta-feira, dia 3 de setembro de 2025. São 9 horas e alguns minutos aí, uns 10. Hoje o tempo aqui em São Paulo tá bom, céu azul, né? Tempo mais quentinho, deve estar uns 18 graus, né? E a gente vai dar sequência na leitura da palavra, estudo bíblico, conforme as orientações do Papai, do céu, né, de Deus. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 5, né? Isso. Isso. Tá viajando aqui. Volta pra terra. Vamos lá. Capítulo 5. Depois Moisés e Arão foram falar com o rei do Egito e disseram: O Senhor, o Deus do povo de Israel, disse: Deixe que meu povo vá ao deserto a fim de fazer ali uma festa em minha honra. Quem é o Senhor? Perguntou o rei. Por que devo ouvi-lo e deixar que o povo de Israel vá ao deserto? Eu não conheço o Senhor e não vou deixar que os israelitas saiam daqui. Moisés e Arão responderam: O Deus dos hebreus veio falar conosco. Por isso, deixe-nos viajar 3 dias pelo deserto a fim de oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Se não formos, ele nos matará com doenças e na guerra. Aí o rei do Egito disse a Moisés e Arão: Vamos lembrar que as pessoas que conheciam Moisés já tinham morrido. O Senhor avisou. Por isso que Faraó falou assim, né? Aí o rei do Egito falou para eles: Por que vocês estão atrapalhando o trabalho do povo? Façam com que aqueles escravos voltem ao trabalho. E ele disse também: Agora que há tantos israelitas no país, vocês querem que eles deixem de trabalhar? Naquele mesmo dia, o rei deu aos feitores e aos chefes de turmas a seguinte ordem: Daqui em diante, vocês não vão mais dar palha ao povo para fazer tijolos. Que eles mesmos ajuntem a palha. Mas vocês exijam que eles façam a mesma quantidade de tijolos, nenhum tijolo a menos. São uns preguiçosos e é por isso que gritam: Vamos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Faça essa gente trabalhar mais duro ainda e os mantenham ocupados, a fim de que não tenham tempo de ouvir mentiras. Então os feitores e os chefes de turmas saíram e foram dizer ao povo o seguinte: O rei disse que não vai mais fornecer palha a vocês. Ele manda que vocês vão ajuntar palha onde puderem achar, mas terão de continuar fazendo a mesma quantidade de tijolos. Por isso, o povo se espalhou por toda a terra do Egito, ajuntando a palha que sobrava das colheitas. Os feitores forçavam os israelitas a fazer todos os dias a mesma quantidade de tijolos que costumavam fazer quando recebiam palha. Os feitores batiam nos israelitas chefes de turmas que haviam sido encarregados do trabalho e perguntavam: Por que vocês não estão fazendo a mesma quantidade de tijolos que faziam antes? Então os israelitas chefes de turmas foram se queixar ao rei. Eles disseram: Por que é que o Senhor nos trata assim, nós que somos seus empregados? Agora não nos dão mais palha, mas exigem que continuemos fazendo tijolos. Além disso, batem em nós, no entanto, os seus feitores é que são culpados. Oi, Thales, bom dia. Bom dia, meu irmão. Mas o rei respondeu: Vocês são os preguiçosos e não querem trabalhar. É por isso que estão me pedindo que os deixe ir oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Voltem ao trabalho. Vocês não receberão palha, mas terão de fazer a mesma quantidade de tijolos. Uma pausa aqui só para uma reflexão, né? Então, Moisés, ele recebe a mensagem de Deus, ele vai falar ao povo de Deus, o povo acredita nele, né? O povo de Deus.
aqueles que não fazem parte do povo, no caso o faraó e os seus, feitores, encaram a mensagem de uma forma totalmente diferente. E ao invés de aderir àquilo, eles pioram a vida do povo de Deus, né? Então isso é muito comum, dessa discrepância, né? Entre quem não é de Deus receber uma mensagem e simplesmente, sabe, não só ignorar como, né, ainda punir, e quem é de Deus realmente acreditar. E aí continua aqui: os israelitas, chefes de turmas, viram que estavam numa situação difícil, quando lhes foi dito que fizessem todos os dias a mesma quantidade de tijolos que faziam antes. Depois de falarem com o rei, eles se encontraram com Moisés e Arão, que os estavam esperando, e lhes disseram: o Senhor Deus está vendo o que vocês estão fazendo e os castigará, pois, por causa de vocês, o rei e seus funcionários estão com ódio de nós. Vocês deram a eles um motivo para nos matarem. E aí, quem é do povo de Deus que não está tão firme assim, acaba, reclamando de qualquer forma. Moisés falou outra vez com Deus, o Senhor. Ele disse: ó Senhor, por que tratas tão mal este povo? Por que me mandaste para cá? Pois desde que vim falar em teu nome com o rei do Egito, ele tem maltratado este povo, e tu não fizeste nada para ajudá-los. Então o Senhor Deus respondeu a Moisés: agora você verá o que eu vou fazer com o rei do Egito. Eu vou obrigá-lo a deixar que meu povo vá embora. Sim, eu o forçarei a expulsar os israelitas do seu país. E Deus disse a Moisés: eu sou o Senhor. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, porém não deixei que me conhecessem pelo meu nome de Senhor. Eu fiz uma aliança com eles e prometi dar-lhes a terra de Canaã, onde tinham vivido como estrangeiros. Agora eu ouvi os gemidos dos israelitas que estão sendo escravizados pelos egípcios, e lembrei da aliança que fiz com eles. Portanto, diga aos israelitas o seguinte: eu sou o Senhor, vou livrá-los da escravidão do Egito. Estenderei o braço poderoso para fazer cair sobre os egípcios um castigo horrível e salvarei vocês. Farei com que vocês sejam o meu povo e eu serei o seu Deus. Vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor, seu Deus, o Deus que os vai livrar da escravidão do Egito. Eu os levarei para a terra que jurei que daria a Abraão, a Isaque e a Jacó. E eu darei essa terra para ser propriedade de vocês. Eu sou o Senhor. Moisés repetiu essas palavras aos israelitas, mas eles não quiseram ouvi-lo, pois estavam desanimados por causa da dureza da sua escravidão. Então o Senhor disse a Moisés: vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe que os israelitas saiam do país. Porém Moisés respondeu ao Senhor: se até os israelitas não querem me dar atenção, o rei também não vai querer. Eu não tenho facilidade para falar. No entanto, o Senhor ordenou que Moisés e Arão dissessem aos israelitas e a Faraó, rei do Egito, que eles dois tinham ordem para tirar do país o povo de Israel. E esta é a lista dos grupos de famílias dos antepassados de Moisés e Arão. Rúben, o primeiro filho de Jacó, foi pai de 4 filhos. Enoque, então no meio da história do vucu-vucu, tudo na Bíblia tem um porquê. Vamos lá. Enoque, Palu, Esrom e Carmi. São esses os grupos de famílias de Rúben. Simeão foi pai de 6 filhos: Jemuel, Jamim, Oade, Jaquim, Zoar e Saul, filho de uma mulher cananeia. São esses os grupos de famílias de Simeão. Levi foi pai de 3 filhos: Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Gerson foi pai de 2 filhos, Libni e Simei, e eles tiveram muitos descendentes.
São esses os filhos de Coate: Anrão, Izar, Hebron e Uziel. Coate viveu 133 anos. Merari foi pai de 2 filhos, Mali e Muzi. São esses os grupos de famílias de Levi com seus descendentes. Arão casou com Joquebede, sua tia por parte de pai, que era a mãe de Moisés, né? E ela lhe deu 2 filhos, Arão e Moisés. Arão viveu 137 anos. Izar foi pai de 3 filhos, Corá, Nefeg e Zicre. Uziel também foi pai de 3 filhos, Misael, Eusafã e Citri. Arão casou com Eliseba, filha de Aminadab e irmã de Nasson. Ela lhe deu 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Corá foi pai de 3 filhos, Assir, Eucana e Abiasaf. São esses os grupos de famílias de Corá. Gravam esse nome, Corá. Eleazar, filho de Arão, casou com uma das filhas de Putiel, e ela lhe deu um filho chamado Finéias. São esses os chefes das famílias e dos grupos de famílias da tribo de Levi. Arão e Moisés foram os que receberam do Senhor Deus esta ordem: tirem do Egito as tribos de Israel. Foram eles que falaram com Faraó, rei do Egito, a fim de tirar de lá os israelitas. E quando o Senhor falou com Moisés no Egito, ele disse: Eu sou o Senhor. Diga a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu vou dizer a você. Porém Moisés respondeu: Ó Senhor, eu não tenho facilidade para falar, como é que o rei vai me ouvir? Então o Senhor Deus disse a Moisés: Eu vou fazer com que você seja como Deus para o rei. E Arão, seu irmão, falará por você como profeta. Você dirá a Arão tudo o que eu mandar, e ele falará com o rei, pedindo que deixe os israelitas saírem da terra dele. Mas eu vou fazer com que o rei fique teimoso, e farei muitos milagres e coisas espantosas no Egito. O rei não vai ouvir vocês, porém eu farei com que caia sobre ele um castigo terrível, e levarei para fora do Egito os meus exércitos, isto é, o povo de Israel. Quando eu levantar a mão contra os egípcios e tirar do meio deles os israelitas, os egípcios ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Moisés e Arão fizeram tudo como o Senhor havia mandado, quando falaram com o rei do Egito. Moisés tinha 80 anos e Arão 83. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão: Se o rei do Egito mandar que vocês façam um milagre, você, Moisés, dirá a Arão que pegue o bastão e o jogue no chão na frente do rei. O bastão virará uma cobra. Aí Moisés e Arão foram se encontrar com o rei e fizeram como o Senhor havia mandado. Arão jogou o bastão diante do rei e dos seus funcionários e o bastão virou uma cobra. Então o rei mandou vir os sábios e os mágicos e com a sua mágica eles fizeram a mesma coisa. Cada um deles jogou a sua vara de mágica no chão e elas viraram cobras. Porém, o bastão de Arão engoliu as varas de mágico deles. No entanto, como o Senhor tinha dito, o rei continuou teimando e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: O rei está teimando e não quer deixar o povo sair do Egito. Vá procurá-lo amanhã cedo, quando ele for até o rio Nilo. Pegue o bastão, que virou cobra, e espere o rei na beira do rio. E diga-lhe o seguinte: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me mandou dizer-lhe que deixasse o povo dele ir embora para adorá-lo no deserto. Porém, até agora o Senhor não obedeceu à ordem de Deus. Portanto, Deus lhe diz que, por causa daquilo que ele vai fazer agora, o Senhor vai saber que ele é Deus, o Senhor. Ó rei, agora eu vou bater na água do rio com este bastão que estou segurando e a água vai virar sangue. Os peixes que estão no rio vão morrer e o rio vai cheirar tão mal que os egípcios terão nojo de beber água dele. E o Senhor disse também a Moisés: Diga a Arão que pegue o bastão e estenda a mão sobre os rios, os canais, os poços e os reservatórios, para que as suas águas virem sangue. Assim haverá sangue até nas tigelas de madeira e nas jarras de pedra.
Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou o bastão e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim o rei continuou teimando. Como o Senhor tinha dito, ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Pelo contrário, ele voltou para o seu palácio sem se preocupar com o que havia acontecido. Todos os egípcios cavaram buracos na beira do rio para beber água limpa, pois não podiam beber da água do rio. E passaram 7 dias depois que o Senhor Deus bateu nas águas do rio. Depois a gente tem uma sequência, né, de pragas, né, além dessas que o Senhor envia para o Egito, a fim de que o faraó realmente pudesse fazer aquilo que Deus estava mandando. Mas aqui a gente já consegue observar que, primeiro, muitas coisas que às vezes são sobrenaturais vêm de Deus, mas o inimigo também consegue imitar. Então a gente sempre tem que estar atento e pedir discernimento para o Senhor, né? Para quando a gente vivencia algo desse tipo, a gente entender se veio dele ou não, né? Porque quando algumas pessoas, por imaturidade espiritual, se deixam impressionar, né, por questões sobrenaturais sem ter discernimento, elas podem estar se rendendo ao inimigo sem saber, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo é que, de forma recorrente, é comum que a gente entenda que não adianta se justificar com o inimigo. Nunca vai ser suficiente, né? Nunca vai ser suficiente. E quem é amigo, né? Quem tá do teu lado, você nem precisa se justificar. Entendeu? Então, também pensei nisso, você. Bom, seguindo o entendimento da palavra, do que foi lido, né? Capítulo 5, 6 e 7. Esse é o início daquilo que Deus tinha programado, porque ele disse para Moisés, antes dele sair do deserto, o que seria feito e que ele endureceria o coração do faraó. Mas ele não falou nada do povo egípcio. Ele falou do líder. E mesmo aqueles que rodeavam ele e que o temiam, porque eles podiam ser mortos, né, por desobedecê-lo, esse é o medo do homem com o homem que está no poder, e não o medo de Deus. Isso é o que a gente vê tanto no povo egípcio quanto no povo israelita, que foi quem contestar Moisés e Arão, dizendo: poxa, a gente continua sendo escravo, só que agora estamos sendo mais judiados porque vocês vieram aqui, porque vocês fizeram isso para que o mal que já estava sobre nós piorasse, né? Isso é recorrente até hoje. Sempre que alguém que recebe uma mensagem e tem que passar essa mensagem porque é ordenança de Deus, né? Está escrito aqui. Moisés virou para Deus e falou: Senhor, o povo está sendo mais judiado ainda, né?
o que a gente deve fazer, o que o Senhor vai fazer, se o Senhor não está olhando? E é lógico que ele está olhando. E a mensagem dele foi: continuem obedecendo, é minha ordem. Vocês vão continuar fazendo isso e vão continuar vendo o coração duro de quem está na liderança. Por quê? Já está escrito, desde o Velho até o Novo Testamento, de que para existir bênçãos grandes, precisa ter iniquidades grandes. E a balança é justa. Nada de bom acontece se não acontecer algo ruim. É a compensação da justiça, é a justificação. Isso é regra? Para Deus não. Ele cria as regras. Ele pode, de uma hora para outra, resolver tudo. Mas aquele povo estava há anos, há décadas, afastado de Deus. Esqueceram dele. Já não tinham mais aquela fé e a obediência dos primeiros que foram para lá. Os primeiros 70 que foram para lá. Sim. Né? Mas se diziam crentes no Deus que fez a aliança com Abraão, Isaac e Jacó, que foi para lá com os seus filhos, e dali surgiu essa nação que ainda não estava na sua terra, mas que estava na terra egípcia. O faraó, assim como tantos outros líderes no decorrer de essa existência até hoje, continua brigando para que tudo aquilo de material que ele tenha continue sendo lidado, porque ele acha que é direito dele. Né? Tem muita gente que cria impostos sobre impostos sobre impostos, e a gente é super taxado de impostos no mundo todo, né? Não vou nem dizer do Brasil, que é o país do maior número de impostos que nós temos. A gente tem que trabalhar 6 meses do ano para pagar as regalias de um grupo insignificante, que por mais que diga que defende o povo, está no seu bem bom. E tem os seus salários todos, salários e benefícios que não foram autorizados pelo povo, que eles dizem que colocou lá, pagos mensalmente, enquanto o povo mensalmente é extorquido. Eu estou usando palavras duras aqui, mas é ele que está pedindo, fale, tá? Porque deu. Assim como ali, é aqui. O coração dos líderes está endurecido, porque virou pedra já. E a gente tem visto eles dobrarem a aposta a cada vez que algo vem contra eles, né? A gente está exatamente e vai nesse acontecer momento. Assim. E assim como nós vimos ali, vai acontecer a justiça. E todos eles, e o Pai já escreveu isso, e está escrito desde os profetas. Leiam Jeremias 44, está escrito ali. Todos os que colaboraram, principalmente aqueles que se isentaram, os isentões em cima do muro, vão ser cobrados do sangue do meu povo que está nas tuas mãos. Então não ache que quem ficou quietinho no seu canto e falou, mas eu não fiz nada, exatamente por isso você vai ser cobrado. Ou eu tô quietinho no meu canto porque eu não sei necessariamente quem é que tá certo, então eu vou ficar aqui só de camarote assistindo. Também vai ser cobrado. Bom, dentro desta linha, né, lá com Moisés e com todo esse contexto, ele já estava dando algo que já tinha acontecido lá em Noé.
Por quê? Porque os decaídos já estavam no meio do povo, ensinando o povo as técnicas que está sendo dito aqui, magias e coisas diferentes de tudo aquilo que a natureza humana não tinha conhecimento, mas começou a conhecer. Não é todo mundo que tem essa habilidade, mas aqueles que tinham habilidade se sobressaíam. E os líderes usavam esses que se sobressaíam para dizer para o povo, tá vendo? Estes estão comigo. E pagavam bem, né? Assim como esses magos ali do faraó eram bem pagos. Ou seja, faz parte daquele grupo, mas a cobra que foi dada para Moisés e Arão no seu cajado comeu as outras duas cobras, engoliu elas. Isso vai acontecer, porque a cobra que Deus criou vai engolir as rastejantes que foram criadas pelo inimigo. Isso já está escrito lá em Novo Testamento, que ele vai descer e vai pisar na cabeça da serpente e não vai sobrar nada. Mas vamos nos atentar aqui a esses primeiros 3 capítulos iniciais da ida de Moisés e Arão ter com o faraó. Tudo o que era dito era contestado. O faraó, bem ou mal, estava bem, porque ele é o faraó. Ele tem reservas, ele pode se sustentar, mas o povo todo dele estava sofrendo e ele não estava ligando. E todo o povo continuou sofrendo, e no final a gente vai ver que eles festejaram e deram um monte de presentes para o povo de Deus ir embora, porque eles não aguentavam mais a quantidade de pragas que foram jogadas sobre eles por causa da teimosia do líder. É o perigo da gente se submeter ao líder errado, né? Então, aquilo que está sendo sinalizado aqui no início pode ser trazido para a atualidade como, poxa, vocês não leram na história? Vocês não aprenderam nada? Deus estava dizendo aqui, vocês não aprenderam nada? Eu estou começando a escutar o lamento de vocês e por isso eu estou me movendo, mas ainda não é o bastante, porque não foi todo o povo de Deus que foi libertado, porque muitos continuaram não acreditando em toda a mensagem que Moisés e Arão estavam levando. Isso é assim até hoje. E é bom observar que próprio Moisés e Arão tinham as suas resistências, né? De tipo, mas como que eu vou fazer isso se o próprio povo está contra mim agora, né? Mas a obediência deles foi maior, apesar de toda a insegurança, né? Então é isso, aquele que foi chamado por Deus não tem que ter medo do homem, de ninguém. Ele só tem que obedecer a Deus. Independente de todo mundo virar para ele e falar, você tá louco, isso não é possível. Tá bom, então vamos pedir provas, que é o que todo o enviado de Deus não tem medo. Ele fala, bom, se existe uma forma de provar que Deus é Deus e continua sendo Deus, eu estou aqui para servi-lo. Façam as provas e nós estaremos à disposição 100%, porque nós queremos que Deus seja honrado. Honra e glória ao nome dele, não nós. Nós só somos enviados, só somos mensageiros obedientes. E o que tiver que cair sobre nós, que caia, porque, em primeiro lugar, obedecer a ele. Né? E a gente já sabe que, mesmo com as provas, como está escrito aqui, muitos não vão acreditar, vão continuar negando.
Ontem mesmo, durante um determinado julgamento aí, no prédio ao lado, né? Outras provas estavam sendo mostradas, e inclusive uma das nossas senadoras falou: tem que parar o julgamento agora, olha isso aqui, né? Mas o faraó só obedece às próprias regras. E o povo de Deus tem que parar de ser inocente, né? De achar que é, existe alguma obediência a princípios e valores. Não, não existe, Se o inimigo é né? contra valores de Deus, ele nunca vai ligar Para as para regras de Deus. o que vai acontecer. Ele nunca vai andar sobre as regras e leis, ele vai criar as leis dele. Exato. E quem quiser que se submeta ou pereça, porque ele não está ligando para ninguém, ele só está ligando para ele e para alguns daqueles que ele paga muito bem, porque estão todos com o rabo preso, porque fizeram coisas erradas e Deus é justo. O inimigo usa isso tudo que foi feito errado durante ao longo de vidas, não é só de quem está ali, mas dos seus antepassados também, os altares levantados contra deuses profanos servem de justificativa do inimigo no tribunal celestial. Então, enquanto você não se humilhar, pedir perdão verdadeiro e quebrar esses altares no tempo certo, porque Deus é justo e Ele conhece o coração de cada um, Ele vai dar o aval, porque Jesus é o nosso advogado. E cabe a nós, então, continuar em obediência, né? E na fé de que, ainda que o homem tenha limitações, né? Deus é o Deus do impossível, né? E a primeira mensagem que ele falou para nós no início desse ano foi isso, né? Para Deus nada é impossível. Então, eu tenho absoluta fé que, sabe, no último minuto do segundo tempo ou da prorrogação, ele vai fazer o que lhe cabe, porque ele é bom. Ele continua sendo Deus, ele Exatamente. não muda. Nós somos dele e ele cuida dos seus. As promessas que ele fez vão se cumprir. E isso serve para o macro, quando se tratam de nações. Isso serve para o micro, quando se tratam de famílias, né? E tudo acontece ao mesmo tempo, né? Então, nós veremos nesses próximos dias, eu não diria nem meses, né? Grandes coisas que o Senhor já fez, mas agora que estão se manifestando, né? Porque assim na terra como no céu já está feito e decretado no celestial e vai se materializar aqui. Exato, porque o Brasil é de Deus, tá? É uma terra que ele escolheu para acolher os filhos dele, enquanto vai estar tudo pegando fogo por aí. Lembra de José? Isso. Aqui é o celeiro escolhido. E o inimigo sabe. Exatamente. E vamos lembrar de Josué também, que é: eu e minha família serviremos ao Senhor. Né? Então, é isso que nos cabe, essa é a mensagem de hoje, certo? Vamos refletir nisso tudo. E aqui, como hoje, como ali, né? É só o começo. E a partir de amanhã, né, tem a questão da segunda praga, que são as rãs. Por aí vai, tem bastante coisa aqui. O que para algumas pessoas esse comecinho já está extremamente dolorido, né? Tudo que a gente tem assistido por aí, o que a gente tem para dizer é isso. É só a pontinha do iceberg. É só a pontinha. Então, se protejam sobre a guarda e a mão poderosa de Deus, porque só Ele pode nos proteger e
Jesus dá a sua paz, né? Porque o perrengue vai continuar. Mas quando a gente está no colo do Papai do Céu, ele não livra dos nossos olhos de ver toda a aflição e do sentimento lógico que a gente não quer que ninguém sofra, mas ele é justo, cada um faz a sua escolha. E no momento certo, ele vai avisar os seus que estão sendo protegidos pode resgatar este, aquele, porque esses aí agora se renderam de coração a mim. Né? E ainda está em tempo, né? Sim. Ainda está em tempo. Depois que a porta da graça fechar e ele retirar o Espírito Santo daqui, aí, meu amigo. Aí já é outra história e né? Complicado. Tá bom por hoje. Mas é isso, né? Fiquem com Deus, na paz de Jesus e na proteção do Espírito Santo e a gente volta. Amém. Até mais.